Operação da Polícia Militar no Morro da Pedreira, hein? Uma pessoa, infelizmente, morreu. Para falar do assunto, eu vou conversar com o repórter Daniel Penafirme, que já está lá. Esse aqui é o Ivan Blas, né? Mas Daniel Penafirme já está lá e eu converso com ele a partir de agora. Oi, Daniel. Boa tarde, Daniel. Daniel Penafirme já está posicionado aqui. Boa tarde, Muito Daniel. Boa tarde, Caio. Quais são as Alex, informações, meu irmão? Posicionado. Para mim, a respeito dessa operação aí na comunidade da Pedreira, rapaz. Pois é, Caio Alex, muito boa tarde a você e todo mundo ligado no SBT Rio. A informação que nós temos é essa, de que havia uma operação policial no local, que houve troca de tiros de bandidos com traficantes lá da favela da Pedreira e que após cessarem esses tiros, a Polícia Militar socorreu caído ao chão esse homem, né, que seria lá um morador da favela e que, ao que tudo indica, foi alvejado durante esse confronto. A polícia prendeu inclusive armamento depois desse confronto, né? E agora fica aquela coisa, né? Os moradores da comunidade dizem que era um homem trabalhador, inclusive apresentaram uma carteira de trabalho dele, diziam que ele estava indo para o trabalho, era um homem que tinha esposa, 3 filhos, né? E a Polícia Militar tem agora aqui a oportunidade de falar por meio do seu porta-voz, o Coronel Ivan Blas, né, a respeito do que aconteceu lá em Costa Barros, né, lá no Complexo da Pedreira. O que a gente sabe, Coronel Ivan Blas, é que a polícia vem sendo atacada lá pelo menos nos últimos 3 dias durante essa operação que está rolando por lá. Mas falando agora desse caso especificamente, desse homem que foi baleado, qual é a informação que se tem no momento? Bem, assim que nós recebemos essas informações, a Polícia Militar, através do secretário de Polícia, já houve a determinação para que a Corregedoria estivesse prontamente atuando no caso. Então, é do nosso interesse que toda a transparência seja feita. Logicamente, a gente vai ouvir os policiais, a gente ainda está com uma operação em curso ali na região. Não há nenhuma indicação de que trate-se de um suspeito, muito pelo contrário. O próprio batalhão já nos orientou falando que trata-se de uma pessoa inocente que foi ferida e morta ali na região. Então, estamos agora averiguando apenas a participação dos policiais nessa questão. Mas não posso deixar de falar que trata-se de um confronto de larga escala que acontece agora ali na comunidade da Pedreira. O que já foi apreendido lá? Enfim, a gente sabe que tem armamento apreendido, radiotransmissores também. O tráfico está muito solidificado ali e a polícia está tentando dar esse sufoco lá há alguns dias, né? A comunidade da Pedreira, Quitanda, são comunidades ali que insistem no roubo de carga, as margens ali da Avenida Pastor Martin Luther King, Estrada de Botafogo, são criminosos que são extremamente irresponsáveis, atuam de forma que compromete, inclusive, a vida de seus próprios moradores. Eu já fui subcomandante ali do 41º Batalhão, conheço bem aquela região, sei de quão irresponsáveis são aqueles marginais. Infelizmente, tivemos aí uma vítima letal nessa região. Ok, Caio, enquanto o Major Ivan Blas coloca, o Coronel Ivan Blas coloca aqui a escuta, você pode ir conversando com o nosso querido delegado Carlos Augusto a respeito do assunto. Com certeza, Daniel, eu te agradeço aí. Eu quero também fazer algumas perguntas para o Ivan Blas a respeito disso. Agora, Carlos Augusto, tem uma situação que, como o próprio Coronel Ivan Blas, porta-voz da Polícia Militar, afirmou, essa comunidade ali é uma daquelas que vem agindo na questão do roubo de cargas também. Todo esse produto é levado ali para dentro, né, automaticamente vendido para poder abastecer não só o tráfico de drogas, como a compra de armas e também pegar carro para clonar, aquela situação toda. Ou seja, infelizmente uma pessoa morreu, mas essas comunidades precisam da atuação da polícia veementemente ali para evitar a ação do crime organizado. Ô Caio, eu sempre falo antes de comentar esse tipo de situação, ainda mais vendo pegar fogo ali e tal, ver o polícia ali armado e tal, eu sempre falo que é muito fácil a gente comentar, né, eu comentar de onde eu estou aqui, né, no ar-condicionado, sentado, calmo, tranquilo. Então, assim, é uma situação muito difícil que a polícia enfrenta, porque a polícia tem que coibir o crime. Você sabe que ali tem roubo de carga, você sabe que ali tem o tráfico de drogas, tem isso, tem aquilo, tem arma, tem tudo. E aí você tem que coibir de alguma forma, você também tem que proteger o cidadão, né? Porque o nosso principal fim é proteger o cidadão, para que não tenha esse tipo de confronto e o cidadão seja ferido com esse tipo de problema. Então, assim, são operações que têm que ser planejadas, cirúrgicas, e mesmo com planejamento, Caio, você corre esse risco. Infelizmente, mesmo com planejamento, o grande
dificuldade é você conseguir intervir a contento sem prejudicar esse que você só está intervindo por causa dele, que é o cidadão. Esse é o grande enigma que a polícia tem que fazer, e para você minimizar isso ao máximo, Caio, você tem que fazer aquilo muito bem planejado. Você vê, a postura hoje é uma postura até muito correta, né? Você vê, olha, sabemos que é uma pessoa decente, uma pessoa de bem, não é envolvido com nada, a corregedoria já está no local, é isso, a população quer que, mesmo quando aconteça esse tipo de coisa, que a gente não sabe se foi a PM ou não, entendeu? Que a população que seja investigado e que a população saiba assim, olha só, o pessoal está entrando, mas está se preocupando com a gente. E, Carlos Augusto, eu acho que essa posição do Blas naquele momento foi muito importante de colocar aquela vítima como vítima, sem crucificá-la naquele momento, dizendo que é bandido e depois tendo de vir para poder desmentir alguma coisa que pudesse estar errado. Mas vou pedir para que você preste atenção, porque a gente tem também a entrevista do pai e da esposa do rapaz que morreu ali dentro da comunidade. Roda para mim, por favor. Falaram que ele era bandido, só que ele estava saindo para trabalhar. Ele levantou a mão. Quando ele levantou a mão, os policiais deram um tiro no peito dele. Do nada, assim? Do nada. Eles falaram que ia socorrer ele, que ia transferir ele para outro hospital e não transferiram. Quando chegou lá no UPA, a mulher, depois de meia hora, a mulher veio com a notícia falando que ele não estava mais conseguindo respirar, que ele tinha vindo a falecer. Deixou 2 filhas pequenas. Deixa 2 filhas pequenas, a esposa. Eu vou voltar lá ao local onde está Daniel Pena Firme, porque agora o tenente-coronel Ivan Blas está na minha escuta e consegue conversar com a gente. Blas, boa tarde para você, obrigado pela participação aqui no SBT Rio, amigo. Eu primeiro já gostei da sua oratória de que tratou essa pessoa como vítima e vão apurar o que aconteceu. Mas a gente sabe que a comunidade da Pedreira já traz aí uma onda de violência muito grande, principalmente por causa do roubo de cargas. Agora, a polícia foi ali para fazer essa operação por causa de alguma informação de inteligência? Qual era o principal objetivo dessa ação hoje na comunidade, Blas? Caio, a comunidade da Pedreira, Quitanda, Bin Laden, essas comunidades que estão ali, elas insistem em fazer o roubo de carga e roubo de veículos. Uma estratégia utilizada pelo 41º Batalhão é cercar essa comunidade para impedir que a carga entre, para impedir que o veículo roubado entre. Então, colocando esse policiamento ali, você não faz uma operação, você não faz uma ação de intervenção. É um policiamento ostensivo para impedir a entrada da carga e do veículo roubado. Logicamente, o criminoso, ele não vai se dar por satisfeito. Então, ele investe contra esse policiamento. Foram mais de 12 horas de ataques aos policiamentos do 41º Batalhão ao redor dessas comunidades. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum policial ferido. Mas foi por pouco, porque foi a noite inteira com ataques. Então, veio a ordem para que tivéssemos essa intervenção no terreno. Logicamente, uma ação como essa, ela só tem esse desdobramento de uma operação por conta da atuação dos marginais. A gente tem um policiamento ali extremamente tranquilo, pacífico, garantindo ali o direito de ir e vir de todos. Logicamente, o criminoso ele tem interesses, por isso efetuou esses ataques. E agora temos essa operação. Blas, a gente sabe que a polícia, quando chega na comunidade, ela está indo ali, não é para matar ninguém, é justamente para levar a segurança para ali. O errado dentro da comunidade é o bandido que porta fuzil e que ataca as pessoas ali, ok? Só que a família do rapaz que morreu afirma que ele teria morrido por causa de uma ação da polícia militar. Né? A gente sabe que o Comando de Operações Especiais está aí dentro, tentando trazer a ordem e evitar essa ação dos bandidos, que já colocou fogo em ônibus, já colocou fogo em pneus. A gente sabe que esse tipo de ação, como está no ar agora essas imagens aí, essas imagens que estão no ar nesse momento, já provam que isso aí foi uma ação da criminalidade. Agora, automaticamente, a gente sabe que a família chega ali e fala: ah, meu filho morreu porque foi uma ação da polícia. Nesse momento, qual a orientação do que está sendo feito para tentar saber de onde partiu o tiro, Blas? Caio, a Polícia Militar participa de forma totalmente positiva das investigações. Todos os materiais, armas, depoimentos são encaminhados para a Polícia Civil. É um crime contra a vida, é com apuração das delegacias, mas acima de tudo, essa declaração, por mais que respeitemos a dor da família, não nos causa surpresa. Logicamente, até agora a gente não viu ainda a família falando: pô, foi o traficante que matou meu filho. Logicamente, a gente está falando de um confronto armado no interior de uma comunidade,
densamente povoada, munições de alta velocidade. Esse tiro pode ter vindo de qualquer um nesse confronto armado. Agora a gente precisa da perícia para poder identificar o autor desse disparo. Olha só, Blas, até na entrevista que foi dada pela família, os familiares afirmam que ele teria sido confundido com um bandido. Eu vou trazer para esse bate-papo aqui, com você aí, junto com o Daniel Penafirme e também aqui no estúdio comigo, Carlos Augusto, aquela situação. A gente sabe que a Polícia Militar, ela tende a entrar nesses locais para evitar a ação dessa criminalidade, que todos os dias traz o terror, não só ali, como em outras localidades no Rio de Janeiro. Agora, quando a polícia entra, a bandidagem atira. Infelizmente, a gente sempre vê que quem é vítima é sempre quem não tem nada a ver no assunto. Caio, muitas das vezes também nós temos policiais vítimas. Sim. Entendeu? Nós temos marginais que morrem e tem aquelas instituições que nós conhecemos que falam que os marginais são bons. Tem sempre alguém, infelizmente, o que não pode é o cidadão pagar por isso. Cidadão de bem pagar por isso. Agora, Caio, olha só, eu vou falar uma coisa para você que você sabe, que o tenente coronel sabe. Daqui a 20 anos ele vai estar... Aí não, né? Porque os cargos mudam muito, eu talvez também não esteja aqui. Mas assim, daqui a 20 anos a gente vai estar falando a mesma coisa. Porque essas pessoas, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que entrar com a força policial, entendeu? Para estancar aquela violência e plantar agora para daqui a 20 anos novas gerações não passem por isso aí. Porque isso aí é fruto de tudo que falta no Estado. Falta igreja, falta colégio, falta saneamento, falta tudo. Aí a polícia vai lá tentar intervir. Quando vai intervir, não pode levar flores e bombons. Flores e bombons, aí o cara joga a arma no chão. Flores e bombons, aí o cara joga a arma no chão. A polícia tem que ir de uma forma que ela vá mais forte que o marginal, para ela não sofrer um ataque, não morrer. E aí você tem essa guerra. E nessa guerra quem sofre é o cidadão. Então ou você faz um planejamento de agora, para agora. Não quero que a polícia não entre não, para agora. Mas a longo prazo também você não ter esses problemas, senão daqui a gente vai ter sempre esses problemas. Isso não é discurso não, esquerdista ou direitista, não tem nada a ver. Só estou falando que essas pessoas, se não tiverem o básico, entendeu? Ali vai ser... Asfalto também tem vagabundo, tá? Tem de colarinho branco também, tô falando isso não. Só que assim, as pessoas, olha, o garoto olha, Caio, o menino andando com o tênis última moda, andando com um pessoalzinho bonito, coisa e tal, o garoto olha e pensa que é um ídolo. Aí, de repente, a mãe fica sem discurso para falar, meu filho não entra pro crime, porque ele vê o ídolo, aí ele vai e sem querer entra pro crime também. Mas sabe o que é isso também? Isso acaba sendo uma omissão do Estado de anos e anos, que automaticamente deixa de fazer alguma coisa nessas comunidades para poder auxiliar essas pessoas. E aí a polícia tem que resolver. O que a gente vê, e o próprio Coronel Blas falou ali, quem está errado ali é o bandido. E, infelizmente, quem mora nessas comunidades, que não pode vir morar numa Zona Sul, em outros locais assim, automaticamente ficam à mercê da violência. Eu vou voltar com o Daniel Penafirme e o Coronel Ivan Blas, porta-voz da Polícia Militar. Blas, é aquilo que a gente falava. A polícia entra justamente para tentar controlar o território. O bandido não quer saber se ele vai atingir alguém. Ele atira a esmo para atingir as pessoas. E a polícia sempre tem que se preocupar em se proteger, para não virar mais um na estatística, e também proteger o próximo. É assim que vocês fazem. Ô Caio, desde já, só te interrompendo, agradecendo a presença do Coronel Ivan Blas, que vai ter que sair, mas é isso que o Caio falou, quer dizer, é um ditado que a minha avó, quando estava legalzinha da cabeça, agora ela já está com Alzheimer, muito ruimzinha, mas a minha avó falava muito esse ditado: quando o mar briga com o rochedo, quem sofre é o marisco. Ou seja, na briga de A com B, quem sofre é quem não tem nada a ver com isso. Como nós vivemos uma guerra, é natural, inaceitável, porém é natural a gente ter baixos civis no meio de uma guerra, fortificada. É bala de um lado, bala do outro, na bala que vai, na bala que vem, no meio tem alguém, né, Coronel? Mas não podemos naturalizar isso. De fato, Daniel, como você mesmo disse, a gente não pode aceitar isso como algo natural. Para quem nos pergunta, por que fez essa operação, é importante deixar claro. A gente está falando aí de coibir a criminalidade, roubo de veículos, você, cidadão de bem, que tem o seu carro, que toma uma arma na cara, vê sua família, seu filho sendo ameaçado por uma arma para perder o veículo. Esse veículo ele vai para a comunidade da Pedreira, ele vai para a comunidade da Quitanda, onde vai ser cortado. E você, empresário, que tá aí, tem vários empregados, famílias, dependendo do seu esforço, essa carga que você produz, ela é roubada, é levada para dentro da Quitanda, da Pedreira. Para coibir esse tipo de crime, a gente coloca policiamento ali no entorno dessas comunidades. E esse policiamento, ele está sendo combatido com tiros gratuitos. Criminosos passaram a noite inteira atacando os policiais. Então hoje essa intervenção ela se fez necessária para que a gente pudesse manter o status quo naquela região, que hoje está lidando com mais esse caso de vítima da criminalidade.
Olha, Coronel Ivan Blas, eu agradeço o senhor a participação aqui no SBT Rio. Acho que é muito importante que o senhor possa esclarecer essa situação. Eu, como a Isabelle Benito, quando está aqui, eu sou sempre categórico. O errado dentro da comunidade é o bandido que compra arma, que leva o medo para dentro da comunidade. Infelizmente, quem mora nesses locais fica à mercê desses bandidos. A polícia, quando entra ali, ela não entra para poder tomar um tiro e virar mais um na estatística. Nessa hora, quando um policial morre, ninguém vai lá para fazer alguma coisa pela família do policial. Não faz. Agora, a bandidagem faz isso. Leva o medo e o próprio Coronel Ivan Blas pode concordar isso comigo. Coronel, eu agradeço o senhor por participar aqui do SBT Rio com a gente. Eu sei que já tem os colegas da imprensa querendo falar com o senhor aí, sabe? Mas é muito importante esse esclarecimento. Eu acredito também, Carlos Augusto, que essas armas dos policiais, isso vai ser registrado, claro, na delegacia, essas armas devam ser apreendidas para que se façam os exames necessários, confrontamento balístico, caso tenha algum vestígio no corpo do rapaz, ele da vítima, um projetil no corpo dele, para que possa se saber de onde saiu o tiro que matou mais um trabalhador no Rio de Janeiro. É verdade, Caio. É importante apurar, né? Feita a perícia, como você falou, essas armas são apreendidas e com a perícia, às vezes, precisa, fazer uma reconstituição, né? Reconstituir o local, fazer novamente aquela cena, né? Em que ocorreu o fato. Agora é como um telespectador falou ali, é um trabalhador que saiu, o cara saiu para trabalhar, Caio. Olha só, e você que está em casa, eu vou pedir para que você possa acompanhar novamente a entrevista da família. Esse rapaz que era casado e deixa 3 filhos, faltando aí poucos dias para o Natal. Imagine o que essa família, gente, vai passar. Você consegue imaginar? Porque pra gente, a gente fica assim, meu Deus, a pessoa morreu ali, como é que vai ser esse Natal? Como é que vai ser esse Ano Novo? Sabe? Vai ser de desespero, de angústia, de medo e de sofrimento. Você que chegou agora acompanhando o SBT Rio, obrigado por sua audiência. Vamos ver o que as pessoas da família falaram do que aconteceu ali na comunidade da Pedreira. Roda pra mim, por favor. Falaram que ele era bandido, só que ele estava saindo para trabalhar. Ele levantou a mão. Quando ele levantou a mão, os policiais deram um tiro no peito dele. Do nada, assim? Do nada, do nada. Eles falaram que ia socorrer ele, que ia transferir ele para outro hospital e não transferiram. Quando chegou lá no UPA, a mulher, depois de meia hora, a mulher veio com a notícia falando que ele não estava mais conseguindo respirar, que ele tinha vindo a falecer. Deixou 2 filhas pequenas. E lembrando para você que esse rapaz era trabalhador. A própria Polícia Militar já esteve com a gente aqui, você que chega agora aqui no SBT Rio, falando que reconhece que o rapaz era trabalhador sim, a polícia já está apurando o que aconteceu e também a própria Corregedoria da Polícia Militar vai tentar saber o que aconteceu ali, porque uma situação como essa não pode ocorrer. Se houve um erro, vai ter de ser investigado. A gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas naquela hora, se alguém errou, tem que ser culpado. Eu acho que isso é muito importante, Carlos Augusto. A gente deixa claro que a própria Polícia Militar já afirmou, ó, o rapaz era trabalhador. A gente já está apurando o que aconteceu. Eu acho que foi brilhante eles terem falado isso, do que vir aquela nota fajuta, como em outros casos a gente recebeu, colocando a pessoa como bandido, como tudo, estragando a imagem de uma pessoa, deixando uma família indignada. Eu acho que isso não pode acontecer. Se erramos, temos de mostrar que erramos e trazendo a verdade. E se ali apurar realmente o que aconteceu. E verificar, né, Caio, em que a gente pode melhorar essa entrada, né, nas comunidades, né, porque essa entrada é uma entrada que é feita abruptamente, né, não pode você avisar que vai ficar entrando, né, num local conflagrado, num local onde há criminosos, entendeu, com armas de grosso calibre. Então tem que ver como é que essa entrada está sendo feita, porque eu reparo muito nos testemunhos, né, em delegacia, testemunhos até aqui no SBT, que muitas das vezes esses tiros, essas balas, na verdade são achadas, não são perdidas, elas são efetuadas, esses disparos são efetuados na entrada ou naquele momento de conflagrado que você quase que entrou, entendeu? Então tem que ver como é que pode melhorar isso, a estratégia que está sendo usada, entendeu? Porque eu acho que não deve, de repente, não é a estratégia ideal. E com certeza, Carlos Augusto, você já fez operação policial, acho que toda vez que a polícia chega em qualquer comunidade do Rio de Janeiro, ela já é recebida a tiros. Automaticamente, que é o pessoal que está na contenção, para não deixar os policiais entrarem ali e apreender drogas, armas, aquela situação toda. O que não pode, Carlos Augusto, é ficar nessa situação. Todo dia a gente fala que no SBT Rio morreu uma pessoa inocente. Caio. Sabe? Eu acho que isso não pode acontecer. Claro que a gente vai apurar, não estamos apontando o dedo para ninguém, tem que saber de onde partiu essa bala. Pode ter sido o criminoso, o criminoso ali dentro já saiu atirando a esmo em cima da polícia e automaticamente atinge alguém que não tem nada a ver com aquela situação. Caio, eu tenho, assim, 21 anos de casa, quase 21 anos, né? Nenhuma equipe minha nunca deu um tiro errado, graças a Deus, nenhuma equipe minha
participou de algum tipo de procedimento investigativo apurando alguém que se feriu em confrontos que não eram marginais ou policiais. Nunca nem houve essa dúvida, nunca houve manifestação. Mas você disse que era marginal. Não houve manifestação, não houve família que foi lá, era vítima. Não, eu nunca tive isso na minha carreira, mas, assim, tem coisa que dá trabalho você fazer, que até o polícia fica chateado, né? Eles falam que eu sou um delegado muito tropeiro, né? Que eu olho muito para a tropa, mas olha só, é no bom sentido também de ajudar a tropa, que eu gosto de ajudar porque ninguém é forte sozinho. Agora, você tem que reunir o pessoal, tem operação. Caio, às vezes blitz, às vezes eu reúno o pessoal falando, não quero tiro mal dado, hein, meu irmão. Às vezes o cara tá fugindo, pode ser uma carteira vencida, um IPVA que não foi pago, pode ser um carro que ele pegou do pai, o pai não sabe. No último caso, o cara é bandido e você ainda vai tirar nas costas do cara. Entendeu? Vai falar que depois o cara não estava armado, que ele não reagiu, então calma, não quero tiro mal dado. Eu estou falando para você porque eu reúno o pessoal, a gente tem uma sala, né, na delegacia própria para isso, eu reúno e falo isso com o pessoal. Agora, dá trabalho. Você reúne a tiragem, a rapaziada, pô, o doutor pensa que sabe mais, pô, chato pra caramba, mas tem que falar. Porque o tiro mal dado agora é isso aí, ó. É um trabalhador que perdeu a vida, a intenção do polícia, se foi o policial, ninguém sabe. A intenção não era essa, mas a gente... Como é que... A operação foi boa? Perdemos uma vida, a operação foi boa? E aquela situação, Carlos Augusto, a operação ainda continua, né? A gente está falando aqui de um trabalhador que estava saindo de casa para poder levar para a família o sustento da família, para levar para os filhos, de repente, um dinheiro para comprar o presente de Natal que esse pai não vai poder passar por isso com a família. Então, automaticamente, você que mora na comunidade tem que ter sempre uma atenção muito grande para isso também. Sabe? A gente fica muito preocupado quando fala da situação, essa aí é a foto do rapaz que acabou morrendo com um dos filhos, a criancinha, a gente, claro que borrou o rosto da criança ali para não expor a criança, é mais uma criança, são mais crianças sem um pai, é uma empresa sem um trabalhador, é um pai de família, é um filho, é um neto que a gente perde. Por isso, quando a gente perde a apuração, Carlos Augusto, porque a vida dele não volta mais. Então, nesse momento, eu preciso dar para a família a resposta do que aconteceu. Não, e lembrando, isso é importante. Caio, não, e lembrando assim, que a gente não está... Lembrando que a Polícia Militar já disse que não é bandido, que era uma vítima trabalhadora. Senão parece que a gente está fazendo um culto aqui, com certeza, quem a gente não conhece. Entendeu? A gente está falando de uma pessoa que a própria Polícia Militar falou que está apurando porque era uma pessoa de bem. A própria Polícia Militar já falou. Porque senão eu não faço culto, não. Eu deixo para ver, eu faço apuração, a gente escuta as testemunhas. Ninguém é dono da verdade. É ou não é, Caio? Agora, Caio, olha só. Uma vez eu virei, né? Eu estava numa comunidade, tiro bala comendo solto e tal. Eu falei, pô, meu irmão, espera, cara, não sai agora para trabalhar. O cara falou, doutor, se eu não sair para trabalhar, o cara não acredita, não. Ele fala que eu estou chegando atrasado, porque eu inventei que tinha tiroteio. Então, assim, eu ainda corro o risco de perder meu emprego, porque hoje eu tomo Desculpa, ele falou assim, hoje eu tomo um esporro. Amanhã, ele dá de novo, da quinta vez eu perco meu emprego. Aí eu falei, pô, é mesmo, o cara não pode nem falar que tem tiroteio, senão vai falar, pô, o cara tá arrumando desculpa que dormiu até tarde. É difícil, não é fácil não, cara. Infelizmente é o que acontece dentro das comunidades do Rio de Janeiro.